Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo e glórias àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e glórias pela presença maravilhosa do Espírito Santo, o qual é bem-vindo. E nos colocamos completamente sob a sua liderança, essa palavra que queremos compartilhar. Que mensagem é esta? Ela tem como base um quadro que eu fiz, está lá no meu antigo prédio, onde estava lá como igreja cristã, Comunidade Cristo Reina, onde estamos aqui no Jardim Europa, Rua Manuel Ferraz Viana, 188, bairro Jardim Europa. E esse quadro está escrito ali o seguinte: família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Que possamos compreender a extensão disso, a profundidade disto, a importância disto, dessa frase, que nada mais é do que a própria palavra de Deus. De fato, a família é um projeto de Deus. Aleluias. Agora veja bem, onde é que começa esse projeto? Ele começa quando a gente, como homem, se converte a Jesus Cristo. E a mulher, como mulher, se converte a Jesus Cristo. E no encontro dessas duas pessoas, segundo o chamado de Deus, os planos eternos de Deus, que está Deus de Gênesis, eles então entram em aliança. E essa aliança ela fica incompleta sem aquele que é o autor, o consumador. Aleluia. Se nós dissermos que família é projeto de Deus, é claro que ele tem que estar presente. Mas será que é só isso? É claro que não. É preciso atar essa aliança. E aqui entre três. Os dois que chegam à concordância, um para com o outro, dentro das exigências que a palavra exige, porque tudo é pela palavra de Deus. Mas falta o terceiro, que é Deus, que é o mais importante. Porque se ele não estiver presente, aleluia, como autoridade, como líder, como autor, aleluia, consumador disto, nada vai acontecer. Amém? Agora, muito mais do que tudo isso, é a consciência, é o entendimento, aleluia, das coisas do reino de Deus, a qual participamos agora. Sabe, tudo isso é teoria, mas tudo isso tem que acontecer na prática. Aleluia, para se consumar realmente. Veja que um casamento é consumado quando os dois realmente se tornam um, de corpo, de alma e espírito. Se não, amém? Assim também o matrimônio. Só que aí está o grande problema, queridos. Sabe, uma pessoa entrar em acordo com a outra e chegar no altar e ouvir uma palavra sem um preparo devido, eu te pergunto, que casamento é esse? Muitas vezes se vê, lá não sei aonde, lá então, estava lá, não é? Todo tipo de amor, entre aspas, e aliança, entre aspas. Então se casaram, que maravilha! Maravilha! Estão brincando com Deus, queridos. Aleluia. Família é projeto de Deus. Portanto, é a palavra de Deus que tem que conduzir esse casamento. Não é o que eu acho, não é o que eu quero. Então, há muita coisa a conversar com um casal que vai se casar. Não é brincadeira, não é chegar no altar lá e babá, e tá abençoado e eu te recebo. Cita um monte de coisa que nem está pensando, que nem tem entendimento de profundidade, e se casa. Casou mesmo. Oh, meu Deus. Há algumas igrejas que eles fazem isso. Eu conheço uma igreja, um pastor, que ele realmente, Deus do namoro, ele está presente. Se encontrando com eles,
aconselhando eles, colocando a palavra de Deus, e cada problema que eles têm, vindo até ele conversando com os dois, até o casamento. E depois do casamento, ainda ele fica ministrando com os dois nas situações, acompanhando. Amado, sem entendimento, não vamos a lugar nenhum. É como o cristianismo. Ah, eu sou cristão, mas não sabe nada da palavra de Deus. E nem procura compreender nada. Jesus declara: bem-aventurado é todo aquele que ouve essa palavra e pratica, mas não ouve nada, não se esforça em nada, não atenta a nada. Será que isso é cristianismo? É claro que não. Bem-aventurado é todo aquele que ouve, que aprende, que busca e obedece. Esse é bem-aventurado. Aleluia. Mas estamos falando de aliança. Veja bem, amados, uma família não é cristã. Várias gerações vêm acontecendo. Mas chega numa determinada pessoa, ela se converte a Cristo. Ela ouve o Evangelho, rende o coração, se torna um cristão. E entra em aliança também com outra pessoa que também, de repente, vem já numa sequência, de uma família cristã, mas meio que não venha. Ali começa uma família, começa uma nação. E esses dois que entraram em aliança com eles, com Deus, começam a viver uma vida cristã de verdade, de fato. Vamos considerar assim. Então, eles são o alicerce, eles são a base, porque tiveram uma aliança com Deus. É aí que está a coisa que é muito importante. O casamento não é para viver um para lá e outro para cá. O casamento é para viver em unidade, fidelidade. O meu objetivo, os dois se unem e se tornam um. Mas um não é brincadeira. Até parece que isso acabou. Ou se fala, os dois têm que andar juntos. Não tem que andar juntos. Os dois têm que ser um. Um objetivo, uma unidade, um propósito, uma direção. Porque deles depende a sua salvação. Diria mais, a prosperidade da sua descendência. Aí você vai ver em Deuteronômio que está escrito: para aquele que obedece a Deus, para aquele que atenta à palavra de Deus, para aquele que vive uma vida na luz. Quando fala-se isso, é claro que está ali o homem. Mas a gente sabe que nessa aliança não é só o homem, é os dois juntos. Fala do homem porque o homem é a autoridade, é o cabeça de uma família. Aí começa o grande problema. Por isso não são dois, é um. Amém? Se lemos Efésios, acha que a palavra caducou já? Acho que não, né? No capítulo 5, capítulo 6, está ali escrito. Paulo dá todas as dicas sobre isso, de como andar, o papel que a mulher representa, o papel que o homem representa, a sua importância, enfim. Por que estamos perdidos, declarando que somos cristãos, andamos à reveria para lá e para cá, quando há uma palavra que deve nos guiar, mas não serve para nada? Isso é sério. Amém, amados? Por que é sério? Porque matrimônio é brincadeira. Paulo declara: até que a morte os separe. Não tem divórcio. Eu tive um conselho na minha vida, aleluia, da situação que eu passei. Essa pessoa diz assim: o que você fez até hoje por isso? Eu fiz isso, assim. Você acha que fez tudo que pôde? Eu creio, fiz aquilo que eu pude. Ele disse: então, aguenta a barra, porque você casou e tem que ir até o final. Deveria ter pensado antes de casar, o seu namoro sobre isso. Sondar direitinho, estar preparado, né? Olhar para aquela pessoa e verificar que a pessoa estava realmente, né? Graças a Deus que depois as coisas se acertaram naquele momento. São situações que se passam, amém, amados? Mas que Deus dá vitória. E foi um conselho aí que eu entro esse conselho. Se não deu, se fez o que pôde,
Então agora aguenta. Mas a gente vê que Paulo também dá outra alternativa. Ele declara que nas situações que realmente está trazendo infelicidade, mau testemunho, que pode separar sim. Pode separar. Só que tem uma coisa, não pode casar. Quem sabe disso? Poucos sabem disso. Pastores de igreja não sabem disso. Isso dá confusão. Uma grande confusão. Porque quando você não tem o entendimento da palavra, muitas vezes coisas certas passam a ser errada quando está certa. Amém? Então, eu queria só colocar isso para você. Amém? Mas dentro disso, a importância do casamento, do matrimônio, do namoro, toda a preparação que tem que se ter. Amém? É como o batismo também. E batizar, domingo de batismo, quem é que vai? Dá o nomezinho lá. Mas que batismo é esse? É lavagem? Banho? Tem que dizer, querido, que batismo é esse? Eu digo com conhecimento. A maioria não sabe nem o que está fazendo. E família, casamento, tem muito a ver com isso também. Só que uma coisa, o que o mundo faz não nos interessa. O que nos interessa é o que a Bíblia diz. E nela tem que estar os nossos olhos e o nosso coração, porque ela é a palavra de Deus, a direção nessa aliança. Essa aliança tem lei, estatutos, mandamentos, ética. Oh, bom. Então não é andar de qualquer maneira. Os tempos do casamento, de um para lá, outro para cá. Eu caso com você, fica no teu apartamento, fica no meu, a gente se encontra de vez em quando, e cada um vive a sua vida. Isso é mundo. Isso é mundo. Aleluia. Só quando Paulo declara que, então, separe, mas não pode casar, não é separa e junto, não, é uma posição até que seja resolvida. Aí ele declara o quê? Se houver, de repente, um entendimento, retorna, mas não pode casar. Eu divorciado. Pois é. Aí a coisa pega, aí a coisa mexe com a gente. Aleluia. Muito bem, amado. Onde eu quero chegar? Deuteronômio 30. E serás salvo, abençoado, tu e a tua descendência. Tu e a tua descendência. Glória a Deus. Quando ele diz tu e a tua descendência, significa que você passa a ser um portal de entrada, uma base para Deus abençoar os nossos descendentes. Aí entra uma ideia errada. Que ideia? Meus filhos se criaram, se casaram, foram embora, então acabou o matrimônio. Não acabou, não. E aí que está. Essa aliança é para sempre, até que a morte os separe. Não é dessa maneira. Então eu começo a andar do meu jeito. Estou livre agora, né? Cumpri a minha parte. Cumprimos a nossa parte em parte. Porque a base de Deus nessa aliança, em todos os nossos descendentes, vai ser nós que mantemos firme essa aliança. Com fidelidade, com posição, com obediência, olhando para a palavra e seguindo firme. Aleluia, até o último dia de nossas vidas. Isso é matrimônio. Se vê leis geradas em tudo que é lugar, gente andando a esmo, para lá e para cá, não indo a lugar nenhum. Por isso que Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. E Ele é a palavra, e a palavra é a rocha. Aí Mateus tem esse exemplo, né? Da casa edificada sobre a rocha, sobre a areia. Está lá. Não adianta, na minha vontade, sem negar a mim mesmo, sem negar os outros, fazer somente aquilo que Deus quer. Essa é a vida cristã que temos que ter. Agora, por que essa aliança é importante? Veja bem, a aliança em si, ela é com Deus, na verdade. Dos dois para com Deus. E cada um agindo para com Deus. Por isso Paulo declara que aquilo que temos que fazer, realizar, é para como se fosse para o Senhor. E é assim. Vivemos numa unidade, num objetivo, que a palavra determina.
mas cada um segue com Deus, naquilo que Deus quer, na vontade de Deus, na direção de Deus, na palavra de Deus, e não naquilo que eu quero, nem o que as pessoas querem, seja de pai, seja de mãe, seja de avó, seja de quem for, nem importa. Ouvimos o conselho das pessoas, temos que ouvir. Mas nosso coração não está nisso, está em Deus. Então veja bem, amado, eu quero encerrar essa palavra então com a aliança que é expressada em Abraão, que tem tudo a ver conosco. Amém? Como é importante você ser um canal dessa bênção para o teu descendente. E a palavra, ela mostra tudo. Amém? Muito bem, Abraão então faz uma aliança com Deus. Primeira coisa que acontece, uma geração, a idólatra, é rompida isso em Abraão. Abraão sai da sua casa então. Jesus chama, sai da tua parentela, sai fora. Ele constitui então uma nova família e uma nova caminhada, agora com Deus. Antes sem Deus, os deuses, agora com Deus. Você vai ver que logo Abraão gera uma aliança com Deus. Melhor dizendo, Deus com Abraão. Naquela passagem ali de Gênesis, importantíssima, nessa aliança, onde é colocados os holocaustos, e vem sobre os holocaustos que um lampião e uma tocha de fogo. Ali se firmou a aliança entre Abraão, amigo de Deus, e Deus e Abraão, onde Deus empenha a sua própria palavra. Aleluia. E ali então é gerada uma aliança que tem tudo a ver com o povo de Israel e conosco também. Mas veja bem, aquele lampião andava em volta, aleluia, e juntamente uma tocha de fogo também que andava sobre os holocaustos. Quem é os holocaustos? Somos nós, vidas rendidas completamente a Deus, simbolicamente é isso. E o que simboliza o lampião? O lampião é a luz que ilumina. Porque é tão grande o poder, a escuridão daquele lugar, o lampião iluminava. E o que simboliza o lampião? A palavra de Deus, que ilumina o nosso caminho, que dá entendimento, clareza, luz, que ilumina a nossa caminhada, a nossa direção, o nosso entendimento. Aleluia. E o que é a tocha? A tocha é o Espírito Santo, é o poder de Deus. E nessa aliança, a palavra e o Espírito Santo estão juntos. Aleluia. E nós devemos estar rendidos como casal nesse matrimônio ao Espírito Santo, que veio para estar conosco, como também a palavra de Deus. Nessa aliança, é a palavra que determina a maneira que vamos andar. Não são as pessoas, não são de idólatras, é a palavra de Deus. Por isso precisamos conhecê-la. E aquele que quer conhecer, amado, vai ter um companheiro maravilhoso, que é o próprio Deus ao seu lado, que vai ensinar aquilo que ele precisa, a porção que ele necessita para andar retamente nessa aliança. Será abençoado tu e a tua descendência. Leia lá. Deuteronômio 30. Então, a nossa descendência depende de nós, da nossa posição. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Significa crer é uma vida reta, santa com Deus, em obediência a Deus e seguindo a palavra de Deus, assim como ela é, sem olhar para os lados, nem para a direita nem para a esquerda, mas retamente. Eu quero encerrar então, muitos exemplos teria, mas com isso. Quando eles passam para o deserto e ali a obediência morre, toda aquela gente que saiu, só ficou Caleb, Josué, seus filhos, sua família, e os meninos, os filhos daqueles. Agora então Moisés junta todos eles, era um bocado de gente, hein? E começa então a trazer à memória a palavra de Deus. Todos os acontecimentos, desde o princípio. Ele olha para eles e diz uma coisa para eles. Isso é muito forte. Não pensem em vocês, que foi por causa de vocês. E a gente entendendo a palavra direitinho, você vai ver que no Egito, aquele povo estava entranhado com os deuses do Egito também. E Deus precisava não só derrotar aqueles deuses,
mas mostrar para Israel, na prática, que ele era o Deus verdadeiro, no poder, na mão forte. E foram convencidos, claro. Amém? Que só há um só Deus. Aleluia. E só Ele é a fonte de toda a bênção. E que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e não há outro, nem tampouco o Salvador. Tudo está em Jesus, através dele, para que todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna, não fale mais nada. Elimina o resto. E coloca o teu coração em Deus, através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, ele fala a declaração. Não pensem vocês que foi por vossa causa que Deus o libertou do Egito. Muito claro. Não pensem vocês. Que ele o libertou, que ele ouviu o vosso clamor no deserto. E aqui, para a gente ter uma ideia melhor, todos eram descendência de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, estavam no Egito. A história de José, a gente sabe. Todos eram descendentes de Abraão. Aleluia. Então você vê, ele diz o seguinte, não foi por vossa causa, mas foi por causa da aliança que ele efetuou com Abraão, o vosso pai. Aleluia. Quando vocês clamaram por ele, ele se lembrou da aliança do seu amigo Abraão, e por causa dessa aliança de Abraão, ele o libertou do Egito e trouxe um propósito para vossas vidas, um propósito eterno, completando eu, em Cristo. Ali começou então esse mover de Deus, até a vinda de Jesus, o que nós somos hoje. Hoje, pela fé, somos filhos de Abraão. Então, com isso, eu quero dizer para você, o quão importante é você, porque naquela hora H da sua descendência, quando eles clamaram lá, Deus te lembrou de quem? Que eram filhos, descendência de Abraão, seu amigo, e com Abraão tinha uma aliança. E essa aliança é eterna. Percebem? Hoje em Israel, todos eles são filhos de Abraão, descendência de Abraão, da casa de Abraão. Aleluia. Fica então essa palavra para você pensar, refletir, é para isso. É para condenar, não é para julgar, não é para criticar, não. É porque a coisa é séria. A porta é estreita. Amém, amado? Nós precisamos nos inteirar. E sair, quem sabe, num caminho de morte. Porque muitas vezes aquele que está no fogo não é entendido. Passeio estranho para aquele que não conhece a palavra e que não anda no caminho de Deus. É para julgá-lo, sabe? É condená-lo na ignorância de não conhecer a Deus, a sua palavra, viver uma vida para si mesmo ou para os outros, dependendo de cego, andando e sendo conduzido por cego. E, infelizmente, os dois caíram no abismo. Que Deus nos abençoe. E que essa palavra sirva para refletir, não para condenar ou julgar nada. Não olhe para os lados, olhe para dentro de você, para a tua vida, porque é assim que é a vida espiritual. E creia que um casal terá uma descendência e que sempre os seus descendentes vão depender da vida que vão levar até o último dia. Amém? Nessa terra. Que um casal passa a ser fonte e os dois têm que andar, na palavra de Deus, para que aconteça isso e não haja problema com as suas descendências. Ele se lembrou de Abraão, seu amigo. Aquele que obedece a Deus, não é só Abraão, não. Vocês sois meus amigos, se vocês obedecerem às palavras que vos digo. Aí está. Amém? 24 minutos, eu creio que você entendeu que essa aliança é séria, não dá para brincar, mas também você entendeu que no dia de hoje, o que mais se brinca com isso, o que há de fundamental e mais importante para Deus, que é a família, porque família é projeto de Deus. É da igreja tal, não. Aleluia. Que Deus nos abençoe, então, em nome de Jesus. Desculpe o jeito de falar, mas o assunto é sério. E nós não precisamos andar nessa correnteza. Amém, amados? Sai dela. Sai dela enquanto é tempo. E busca a palavra de Deus.
uma comunhão com o Espírito Santo, para que possamos andar na retidão, porque o que está acontecendo é terrível. Satanás está com a sua cauda aqui, ó, e levando muita gente para o inferno. Amém, amados? Aleluia? Não tem desculpa. Temos que ser filhos da obediência. Deus te abençoe. Até lá.